Nós vamos falar sobre Débora hoje, tá bom? Vamos começar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos na tua presença gloriosa, Senhor. Agradecidas, ó Pai, por esta manhã radiante que tu tem nos dado. E esta oportunidade de estar aqui, Senhor amado, neste devocional, onde podemos ler a tua palavra, entender, compreender, trazer mensagem para as nossas vidas. Amado e eterno Pai, continua com as tuas mãos estendidas sobre nossas vidas. Nos abençoe grandemente, o Senhor nos dê um dia de paz e vitória. Deus de infinita misericórdia, que nós estamos te suplicando. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento, inspira esta mensagem, nos traz a compreensão a mesma, Pai de amor e de bondade. Continua conosco, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler a palavra que se encontra em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Ele diz assim: Débora, profetisa, esposa de Letote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas queixas, suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e eu farei como precisa, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon, de Naphtali, em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Nós estamos diante de uma história de uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher determinada e uma mulher obediente. Então, nós estamos diante desta mulher. O título desta mensagem é Uma Mulher que se levantou em meio à crise. Nós encontramos esta passagem, ou este estudo, baseado em Juízes, capítulo 4, versículo 4 a 10, e Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. O que era, no tempo dos juízes, o livro dos juízes narra um tempo difícil em Israel. O povo havia se afastado do Senhor e vivia em desobediência. A cada vez que Israel se afastava, Deus permitia que os inimigos os oprimissem. E quando clamavam, o Senhor levantava juízes para libertá-los. Então, foi um tempo difícil, muito difícil nesse período do tempo dos juízes, né? E o povo ali se virava contra Deus e Deus permitia que os inimigos de Israel dominassem, oprimissem o povo de Israel. Mas nesse período acontece algo extraordinário. Deus levanta uma mulher, Débora. Ela não era guerreira, não tinha espada, mas tinha algo que muitos homens haviam perdido: intimidade com Deus, discernimento e coragem para obedecer. Débora era profetisa, esta mulher que Deus havia levantado, e como naquele tempo os juízes já não tinham outros juízes,
Ela foi levantada por Deus como juíza naquele período, naquele tempo. Quem era Débora? O nome Débora significa abelha, símbolo de trabalho, de doçura e de firmeza. Nós sabemos que, se você olhar uma colmeia, você vê que as abelhas trabalham muito, né? E elas são guerreiras mesmo, não desistem do seu trabalho. Então, assim era a Débora, e assim era o significado do seu nome. Ela era profetisa, juíza e esposa de Leptote. E seu ministério era exercido debaixo de uma palmeira, o lugar de Débora, onde o povo ia para ouvir conselhos e receber direção de Deus. Então, as pessoas iam até Débora para levar os seus problemas e sair de lá com a orientação para a solução deles. Débora era esta mulher que foi levantada neste tempo difícil, aonde vivia, realmente, passava o povo de Israel. Chamado à missão, Débora ouve a voz de Deus e envia uma mensagem ao guerreiro Baraque. O Senhor Deus de Israel te ordena: vai e leva contigo 10.000 homens ao Monte Tabor, e eu entregarei a ti Cícera, comandante do exército de Jabim, e o darei na tua mão. Porque Cícera era um homem muito mau, ele era um homem que oprimia, era um homem que maltratava o povo de Deus, o povo de Israel. Então, ele era este homem perseguidor, e Deus estava ali pronto para entregar Cícera na mão no exército de Baraque, para que assim pudesse realmente o povo ter liberdade de adorar ao Senhor. Mas Baraque hesita, ele diz: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Débora, com firmeza e fé, responde: irei contigo, mas a honra não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, ele seria morto pela mão de uma mulher. A vitória viria sim, mas não pela mão de Baraque. Porque, na verdade, Baraque estava meio temeroso. Mas ir com Débora era ter Deus com eles. Por quê? Deus era na boca de Débora. Deus era na vida de Débora, desta mulher batalhadora, desta mulher de Deus, dessa mulher que tinha intimidade com Deus. Então, ela não buscava glória. A Débora não buscava glória, apenas cumpriu o propósito de Deus. Sua presença inspirava coragem, sua fé determinava ou despertava, motivando a palavra através da direção. Então, veja só, ela era aquela mulher de fé e despertava e movimentava com esta palavra, trazia para eles direção. Em tudo que Débora falava, como eles sabiam que Débora era uma mulher que tinha intimidade com Deus, então, para eles, eles se movimentavam por esta palavra. Por isso que queriam que Débora estivesse com eles nesta batalha, nesta peleja. A batalha e a vitória. Sobre a liderança de Débora e Baraque, Israel marcha à guerra, depois confunde os inimigos e Cícera foge do campo de batalha, mas a promessa se cumpre. Jael, uma mulher, mata Cícera e o inimigo é derrotado. Veja só, nós vamos falar depois, no próximo devocional, sobre esta mulher, sobre Jael, que foi justamente pelas mãos dela que Cícera veio a ser dominado e morto. Né? Ela fez o que Baraque temia fazer, ela fez, Jael não temeu. Então, Débora, então, ergue um cântico de vitória no Juízes, capítulo 5. Ela reconhece que foi Deus quem lutou e exalta as mulheres e homens que se dispuseram a servir naquele momento ao Senhor. No capítulo 5, versículo 2, quando os chefes tomaram a liderança em Israel, quando o povo voluntariamente se ofereceu, louvo ao Senhor. Então, veja só, o povo se ofereceu para ir à luta. Eles não foram recrutados
mas eles se ofereceram porque já estavam cansados de estar debaixo desta, vamos dizer assim, dessa subjugando o povo de Israel, como fazia Cícera, Ali e Jabim, que eram muito mal para com o povo de Israel. A quinta lição espiritual da vida de Débora. Deus levanta a mulher em tempo de crise. Quando tudo parece perdido, Deus levanta alguém sensível à sua voz. Débora não se calou, ela se levantou. Então, nós precisamos, mesmo em tempo de dificuldade, em tempo muitas vezes remoto, nós precisamos tomar posição de mulheres de Deus, precisamos nos levantar sim, precisamos profetizar. Nós precisamos usar a nossa boca para profetizar vida aonde tem morte, profetizar vitória onde tem derrota, profetizar solução aonde você não vê solução. Nós precisamos usar a nossa boca e a autoridade que Deus tem nos dado para profetizar nesse tempo. Mas muitas vezes olhamos para as nossas falhas, nossas fraquezas, mas o Senhor levantou mulheres, homens e mulheres normais, que, na verdade, tinham apenas intimidade com Ele para poder guerrear e ser vitorioso. A verdadeira força vem da comunhão com Deus. Débora não liderava por poder humano, mas por direção divina. O segredo estava debaixo da palmeira, lugar de oração e escuta. Era ali que Débora, debaixo daquela palmeira, onde chamava-se Palmeira de Débora, é onde ela orava, onde ela buscava a presença do Senhor. Era ali naquela palmeira, debaixo daquela palmeira, que ela tinha intimidade com Deus. E era ali onde o povo era ouvido, né? Ela tinha uma boa escuta, ela estava ali pronta para ouvir e direcionar as pessoas que iam em direção dos seus conselhos e do seu direcionamento. A fé inspira coragem em outros. Baraque só foi à guerra porque viu em Débora uma mulher de fé e autoridade espiritual. Pessoas ao seu redor também precisam da sua fé para se levantar. Nós precisamos, diante das pessoas mesmo, mostrar quem somos. Nós somos mulheres de Deus, que temos intimidade com o Senhor, que buscamos ter essa intimidade, este relacionamento com o Senhor a cada momento. Então, Débora nos passa esta herança, este legado de sermos mulheres que encoraja outros através da nossa fé, da nossa autoridade espiritual. Nós precisamos ter esta autoridade a cada dia. E não só para nós, mas ao nosso redor. Quando alguém disser algo, porventura, que diga para você um pessimismo, você diz, não, Deus está no controle da nossa vida. Deus está na frente, Ele vai batalhar por nós e nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, pessoas ao seu redor também precisam da sua fé para se levantar. Às vezes nós não somos totalmente fortes, guerreiras, mas quando a gente vê que tem outras pessoas ao nosso redor mais fracas, mais frágil, não tem muita coragem de se erguer, nós precisamos tomar pé da situação, se levantar e dizer, não, Deus vai nos dar vitória. E seguir em frente, sabendo que alguém está analisando a sua vida e também, através de você, se levantar. Isso é na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa parentela, na igreja. Nesses meios, no lugar onde a gente está, as pessoas nos observam, no trabalho, em casa, as pessoas nos observam. E olha para nós e diz assim, poxa, que pessoa que tem fé em Deus, uma fé tão viva no Senhor, que tem autoridade, que fala com firmeza, que não fala muitas vezes, vamos dizer assim, tutubiando ou com medo. Não, tem firmeza do que fala, porque sabe que não está lutando sozinha. O Senhor é aquele que está conosco. Então, o propósito é mais importante que o reconhecimento. Débora não buscou glória pessoal.
ela sabia que a honra pertence a Deus. Ela sabia que estava ali pelejando, lutando junto com o Baraque para a glória de Deus. Não era para ela ser, vamos dizer assim, vista, né? Ou ovacionada, mas foi para a glória do Senhor e para que o povo de Israel tivesse uma liberdade que eles precisavam. Então, ela não buscava honra, ela apenas buscava adorar e engrandecer o nome do Senhor. Toda vitória deve determinar ou deve terminar em adoração. E Débora fez isso. Após a batalha, ela canta, reconhece o agir do Senhor. O cântico de Débora é um hino de gratidão, de testemunho público de que Deus é fiel. Deus nunca fala para não cumprir. E sempre as bênçãos de Deus nas nossas vidas, elas são condicionais. É se você fizer assim, andar assim, tiver este propósito. Então, sempre as promessas de Deus sempre tem uma condição. Precisamos andar dentro do propósito do Senhor para que essa promessa se cumpra. A promessa de Deus, quando ele faz, é para se cumprir. Mas quem atrapalha muitas vezes a promessa de Deus se cumprir? Nós mesmos. Nós mesmas impedimos desta promessa se cumprir. Através de quê? Através da nossa pouca fé, da nossa atitude. Muitas vezes, nós impedimos. Mas, se nós nos levantarmos e tomar uma posição de mulher de Deus e estiver pronta ali, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos ver a mão do Senhor agindo de uma maneira sobrenatural. E ser grata, grata. Tudo o que acontecer, por mais que tenha a sua mão, você honrar a Deus e glorificar a Ele, louvar a Ele por cada conquista, por cada vitória, por cada situação que você vença, cada momento que você, vamos dizer assim, tenha uma vitória significativa, seja pequena, seja grande, seja média, é vitória. A gente possa dizer assim, Deus foi que me deu esta grande vitória, porque se não fosse o Senhor, eu não tinha tido força suficiente para receber esta vitória que o Senhor tem me dado. Então, a aplicação para nós, mulheres de hoje. Talvez hoje esteja em meio a uma crise. Talvez alguém possa estar no meio de uma crise familiar, emocional, espiritual, mas Deus está nos chamando para nos levantarmos. Ele quer que a gente se levante. Mesmo em meio a essas situações, Ele quer que a gente tome uma posição de se levantar. E quem levanta já está em posição de andar, e de correr, e de guerrear. O Senhor ainda procura Déboras modernas, mulheres que oram, aconselham, intercedem e lideram com sabedoria. Deus ainda procura Débora, que vá à luta e que não tenha medo, e que influencie outras pessoas. Débora foi influenciadora de Baraque. Baraque se sentiu influenciado pela fé, a intimidade que Débora tinha com Deus. Então, Baraque, ele foi, vamos dizer assim, ele foi movido por isto, ele foi incentivado a realmente crer, acreditar que realmente Deus estava no controle de tudo e daria vitória. Estava ali diferenciado aquela situação. Um homem querendo a companhia de uma mulher em uma batalha, em uma guerra. E muitas vezes, homens que estão ao nosso redor, ao nosso lado, eles precisam de nós, da nossa influência, para que eles possam ganhar a batalha, vencer as batalhas. Às vezes precisa, por mais que muitas vezes hoje, como nós temos visto, tem homens machistas e muitas vezes não querem, acham que vence sozinho, mesmo assim, eles precisam de uma mulher que esteja do lado deles, para poder, assim, ajudar, para poder influenciar, ser uma influência boa para a glória de Deus, para guerrear e vencer. Então, esta era a Débora, e nós precisamos ser as Déboras de hoje, para ser estas mulheres conselheiras, intercessoras,
e que lidera com sabedoria. Seu lar pode ser o Monte Tabor, onde Deus trará vitória. No monte da oração, no monte buscando a presença do Senhor. Às vezes estamos guerreando. É uma guerra invisível, porque a gente não vê o inimigo. É uma guerra que a gente não está vendo cara a cara. Porque quando você vê o inimigo cara a cara, é mais fácil de lutar. Mas quando você não vê, é uma guerra invisível. Mas o Senhor está lá para te dar as armas certas, para te dar o direcionamento certo, para mostrar para você o alvo aonde você deve atacar, como você deve atacar. E ter cuidado também, porque você precisa estar na guerra, atacando, mas também você precisa estar na defensiva para não ser atacada. Então, nós precisamos disso. Para isso, nós precisamos de armaduras espirituais, para que possamos estar armadas, suficientes, preparadas para a guerra, sabendo que a guerra é uma guerra invisível. Mas o Senhor é aquele que está conosco. Então, a sua vida, a nossa vida pode ser a palmeira de Débora, onde outros encontram refúgio e direção. Às vezes nós não somos muito de falar, mas somos de agir. E as pessoas vão em busca de olhar para a nossa ação, olhar a maneira que nós agimos. E muitas vezes não entende, mas respeita e acredita na nossa postura, na nossa posição de mulher de Deus. Então, quando tudo parece paralisado, Deus diz: levante-se, Débora, porque através da sua fé muitos serão fortalecidos e libertos. Então, nós não precisamos, muitas vezes, estar lamentando ou nos mostrar, muitas vezes, fracos ou, muitas vezes, sem perspectiva, sem esperança. Nós precisamos mostrar que temos intimidade com Deus e que nós estamos e pelejamos não na nossa própria força, mas na força do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. A conclusão desta mensagem, uma mensagem rápida, curta, mas objetiva, uma mensagem que traz para a gente lições de fé, de coragem, de disposição, de autoridade, de intimidade com Deus. Nós precisamos, a cada dia, sermos estas mulheres. Deus está procurando Débora. Você pode se alistar, você pode se oferecer e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu sou uma Débora do século XXI. Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Então, Débora se considerava mãe do povo de Israel, porque ela aconselhava, ela estava ali pronta a direcionar, e mãe dá direção, mãe aconselha. Então, ela se sentia ali mãe de Israel. Débora não esperou que outros fizessem. Ela decidiu se levantar e, por causa da sua decisão, uma geração foi restaurada. Ninguém disse assim: Débora vai ser a próxima juíza. Ela simplesmente atentou para a ordem de Deus. Ela se levantou para fazer aquilo que Deus estava mandando e impulsionando ela. Nós precisamos ter sensibilidade e ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, nos dando a direção que precisamos. Então, ela precisou se levantar para que aquela geração fosse restaurada. Você precisa se levantar para que a sua casa, a sua família, seus amigos, aqueles que estão ao seu redor, também possam ser restaurados. Possa se levantar, vendo em você força, uma força que não vem de você, uma força que vem de Deus, uma força que vem realmente do trono da graça. E nós sabemos que nós precisamos desta força. Que o Espírito Santo levante Déboras neste tempo, mulheres que ouvem a voz de Deus, agem com coragem e transformam o ambiente onde estão. O ambiente onde eu estou não pode ser um ambiente de velório, precisa ser um ambiente alegre, um ambiente de vitória, um ambiente de conquista, um ambiente onde a gente vê que realmente Deus está nos impulsionando naquele lugar. Ninguém precisa de pessoas pessimistas, de pessoas que muitas vezes ficam simplesmente lambendo as suas feridas.
pessoas que ficam se lamentando da vida, lamentando da história. Não, ninguém quer ficar ao lado desta pessoa. Deus quer ficar ao redor e ao lado dessas pessoas. Pessoas querem ficar juntamente com essas pessoas quando vê Deus na vida delas. Vê realmente o Espírito Santo agindo na vida delas. Então, as pessoas querem ficar ao redor de pessoas que sejam otimistas, pessoas que realmente sejam mulheres guerreiras, dispostas a estar na peleja, não tem medo de guerrear, porque sabe que o general dos generais está conosco todos os momentos. Então, as pessoas querem estar ao lado de mulheres destemidas, que tenham o ouvido sensível à voz de Deus, e que sejam mulheres sensíveis, pessoas que têm sensibilidade, pessoas que não são pessoas insensíveis. E quantas mulheres insensíveis nós temos visto? Mulheres que muitas vezes se lastimam, se angustiam, mulheres que muitas vezes se mostram derrotada para baixo, que parece que não tem um Deus, parece que anda sozinha. Ninguém quer ficar ao redor desta mulher. As pessoas querem ficar ao lado desta mulher e ver Deus na vida dela. Eu quero estar ao lado de pessoas que eu vejo Deus, e que essas pessoas têm voz, e que essas pessoas têm uma vida, uma vivência diferenciada, uma vivência de estar aos pés do Senhor, louvando e engrandecendo o nome deste Deus que é tão grande. Então, Débora era esta mulher. Ela transformou o ambiente aonde ela estava. Nosso ambiente precisa ser transformado através da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos dessa transformação. Então, que você hoje que sente que Deus está te chamando a se levantar em oração, no lar, no ministério, na fé, hoje o Senhor te diz, filha, o tempo de se esconder acabou. Levante-se. Há uma batalha sendo vencida através de você. É tempo de se levantar, é tempo de se erguer, para de se esconder, não é mais tempo de se esconder. Se esconde, não é mais esse tempo. O tempo é de você se levantar para guerrear, e a vitória é certa, porque Deus está no controle da nossa vida. Ele está guerreando conosco e por nós. Nós precisamos tomar posição. O convite é para hoje sairmos do esconderijo e procurar agora fazer aquilo que Deus quer que façamos. É uma palavra que é para dar, mas é uma palavra com sabedoria, com doçura, que possa haver uma mudança em tudo que a gente faz. O nome do Senhor é glorificado. Seja em casa, no trabalho, na rua, aonde você for. Lembre-se, você leva a presença de Deus. Muitas vezes você pode olhar para você e dizer assim, como eu sou tão, me acho tão falha, tão insignificante, mas Paulo disse que Deus quer usar as coisas loucas desta vida para confundir as que são. Então, Deus quer usar você dentro da sua, mesmo da sua timidez, da maneira que você é, o Senhor quer usar você. Ele quer tomar você e fazer de você realmente uma ponte para que outros possam passar. E essa ponte é uma ponte para a vitória, é uma ponte para a libertação, é uma ponte para que você possa ver outras pessoas sendo conduzidas, levar as pessoas à presença de Deus. Quantas pessoas você já tem levado até a presença de Deus? Está na hora da gente se levantar, começar a tomar posição, como diz a palavra, sair do esconderijo de que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sei. O Senhor só quer tão somente que você abra a sua boca. Ele quer te usar. Ele quer te usar para abençoar outras vidas. Ele quer te usar como canal de bênção. Aonde você estiver, Ele quer te usar. Se permita ser usada por Deus. Se permita ouvir a voz do Eterno. Se permita, se levante. Não fique se lastimando ou muitas